E agora, dando início, né, ao nosso workshop, hoje a gente vai falar sobre revestimento de taludes com geocélulas com a Ober, no qual você vai aprender técnicas práticas sobre como dimensionar corretamente e a escolher a célula mais adequada para a sua obra. Então, a nossa ministrante hoje é a Samira Tessaroli de Souza, que é graduada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, na qual atualmente é mestranda na área de geotecnia. E Samira, a gente tem o maior prazer de ter você com a gente hoje de novo. Então, seja bem-vinda e o espaço é todo seu. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. Hoje eu vou começar pulando um pouquinho aquela parte introdutória que a gente fez, né, já na apresentação na semana passada, que aí quem precisar rever alguns conceitos, a parte da apresentação da empresa e também a parte introdutória do produto, aí pode rever lá na palestra, que aí hoje, assim, a gente não perde muito tempo com essa parte, já vai direto para o dimensionamento, que tem bastante coisa para a gente mostrar. Eu vou compartilhar aqui a tela, e aí, se Kelly, acho que se só puder me dar um ok se estiver aparecendo direitinho para poder começar, que Tá na bom, eu te apresentação aviso. tinha dado problema, né, no dia da apresentação. Tá aparecendo? Para mim tá aparecendo. Então tá. Então vamos começar. Bom, aqui são, novamente, né, colocando as 6 logomarcas da empresa, dos 6 produtos que nós temos em linha. E hoje nós vamos focar na Forticell, na Geocélula, e um pouquinho, né, a gente vai acabar falando um pouquinho do geotêxtil, mas só porque ele é utilizado muitas vezes concomitantemente com a Geocélula, então a gente acaba citando ele, e aí a nossa logomarca, né, o Geoforte. Vamos lá para a Forticell. O que são geocélulas? As geocélulas são produtos que têm essa estrutura tridimensional e elas são fabricadas a partir de tiras que são interligadas, ou por costura ou por outro processo mecânico. E aí essas tiras formam verdadeiras colmeias que têm a função de confinar um material no seu interior. Aqui nós temos dois tipos, né, de geocélulas. As geocélulas que a Ober fabricam são feitas a partir de tiras de geotêxtil não tecido de polipropileno termofixado, mas as geocélulas mais comuns no mercado também, que a gente encontra, um outro modo de fabricação, são as geocélulas de PAD. Eu acho importante a gente falar, né, dos vários materiais que existem de fabricação para esse produto, justamente pelo fato de que o material não interfere tanto no dimensionamento e no uso. O material, basicamente, é do que é feita a parede, mas o que é importante no momento do projeto, né, do que a gente precisa para o dimensionamento, é se esse material apresenta a resistência necessária das tiras, e ambos os materiais apresentam, e outro fator, né, é a interação, é o atrito das paredes com o material de confinamento. As geocélulas, feitas a partir de geotêxtil no tecido, que são as geocélulas que a Obra fabrica, a Portcel, ela tem uma aspereza natural por conta do geotêxtil, é uma característica do produto. E as geocélulas de PAD, elas podem ser fabricadas tanto lisa quanto texturizadas, mas para haver maior aderência ainda entre, né, as células, é feita a furação, e aí o que também permite um maior travamento. Mas então, elas acabam sendo equivalentes na utilização, porque ambas apresentam esse atrito, né, tanto da de PAD, que seja ela lisa ou texturizada, mais a furação, tem um atrito semelhante, né, que a gente pode igualar ao atrito oferecido pela geocélula que tem fabricada a partir das tiras de geotêxtil. Bom, então a função é confinar. A gente tem as células, as paredes, e dentro dessa célula a gente faz o confinamento do material. Se a gente antes tinha um material fofo, que estava solto, que apresentava baixa resistência, dentro das células esse material passa a estar confinado, e aí então a gente tem um aumento da resistência. E aí, então, a gente tem algumas utilizações para esse produto, que ele pode ser utilizado para revestir canais, revestir taludes, ou como um elemento estrutural, né, ou ali como a realização de estruturas de contenção e aumento de suporte de carga.
No que difere, se eu estou realizando uma estrutura de contenção com a geocélula ou se eu estou revestindo um talude com a geocélula. Quando a gente fala de se realizar estruturas de contenção ou de fazer a estabilização de um talude, a gente está pensando em estruturas, ali no caso, por partes, né? A estrutura de contenção com geocélulas, a gente faria camadas de geocélula, uma camada em cima da outra, sobrepondo essas camadas e preenchendo com material e formando, então, uma estrutura mesmo de gravidade, né? Um muro com dimensões em que a base e o empilhamento dessas camadas é feito através da utilização de geocélulas. E aí, então, a gente tem uma estrutura de gravidade. Então, a gente tem uma estrutura de contenção. E quando a gente fala de estabilizar taludes, a gente está falando de estruturas também, ou por essas, né, de gravidade, como no caso de realizando essa estrutura de contenção com as geocélulas, ou de outros mecanismos de estabilização, como solo grampeado, solo envelopado. Essa é uma área da geotecnia, né, de trabalhar com essa parte de estabilização de taludes e encostas. Outra parte é o revestimento, são áreas diferentes, né, de estudo. O revestimento é a gente estar protegendo a face do talude contra a erosão superficial. Então, se a gente tem chuva que poderia causar erosão, carrear os finos da superfície, começar a causar a abertura de sulcos e que isso pode ir se propagando, né, e aumentando, e tomando grandes dimensões, é contra isso que é nessa parte que o revestimento atua, tá? Não é na estabilização do maciço. Então, a gente hoje, existem, né, essas outras formas, geossintéticos também podem ser utilizados para essa parte, né, de estrutura, de contenção e estabilização, mas então o foco daqui de hoje é a parte de revestimento. E aí, um pouco também, a outra aplicação seria o aumento do suporte de carga para bases e subbases de pavimento, que a gente falou bastante na apresentação. Então, aqui só fotos para ilustrar, e aqui, nesse caso, né, que é a parte do aumento do suporte de carga, e aqui a gente tem as duas imagens mostrando a utilização das geocélulas como material de revestimento. O que isso quer dizer? Que a gente, para dimensionamento, também utiliza dimensionamentos, cálculos completamente diferentes para essas aplicações. Hoje a gente vai estar focando no revestimento, e quem sabe um dia, numa próxima oportunidade, a gente vem vindo depois com outros workshops, e quando a gente tiver a oportunidade de falar mais sobre outros assuntos, sobre outras áreas e sobre outros dimensionamentos. Vamos lá, sobre a parte de revestimento. Então, como a gente escolhe o material de preenchimento da Forticel? Por exemplo, para revestir taludes, uma das opções de revestimento é a utilização de grama, né, o plantio de solo, mais uma cobertura vegetal. Como a gente escolhe qual geocélula utilizar para o plantio, né, para usar com vegetação? Normalmente, o ideal é que a gente use uma geocélula que tenha as dimensões, se for, por exemplo, colocado placas de grama, que a abertura da célula seja do mesmo tamanho da placa da grama, porque então, no momento da instalação, isso facilita muito. Mas aí, se for hidrossemeadura, se for lançamento de sementes, se for outro modo de aplicação, nesse caso, a abertura a gente escolhe por outro procedimento que eu vou mostrar depois. A altura mínima da geocélula. Quando a gente fala em grama, a gente precisa de uma altura de geocélula mínima de 10 centímetros. Mas por que 10 centímetros? Isso é um dado, né, de pesquisas, de dados empíricos, dados coletados em campo, de que quando a grama é plantada, ela precisa dessa altura para que as raízes se entrosem e consigam, e formem, né, uma camada unificada aí dentro das geocélulas, então a proteção do talude realmente seja efetiva. E aí a gente tem essa escolha da altura mínima de 10 centímetros. E por que não só plantar a grama diretamente no talude para o faceamento, e sim colocando uma geocélula? Porque quando a gente tem taludes muito íngremes, é muito comum que a grama, né, a vegetação, com essa inclinação, não é só a grama não se sustente, né, e aí com uma chuva, com qualquer outro fator de erosão, a grama também seja carreada nesse processo. E as geocélulas, elas formam, como ela tem essa estrutura de confinamento, né, e a gente vai ver aí o procedimento de cálculo para ancoragem, ela vai ser uma estrutura que vai estar ancorada em cima do talude.
então ela não corre esse risco, né, desse escorregamento da face, assim, do revestimento. Aqui a gente tem fotos, né, uma foto aqui de um talude erodido, no momento da instalação das geocélulas. Aqui o geotexto como camada separadora, né, que ele vem por baixo da geocélula. E aqui depois de plantado, né, feito plantio de gramas, é que a gente pode ver as placas da grama. E aí, então, quando é placa, normalmente a gente recomenda uma geossala de abertura de 30 e uma altura de 10. Só para situar melhor aí as alturas e aberturas da geocélula. A Forticel, ela tem aberturas de linha de 20, 30 e 40 centímetros. E alturas que vão de 5, 10, 12, 15 e 20 centímetros de altura. Eu falei isso na apresentação, mas as células mais altas e com menores aberturas são utilizadas nas aplicações de suporte de carga, tá? Elas têm uma relação altura-diâmetro, né? Quase 1 para 1, por exemplo, uma de 20 de altura por uma de 20 de abertura, e essa relação aumenta muito o confinamento, e aí a gente ganha o suporte de carga. Para revestimento, aí a gente vai tendo recomendações caso a caso, e é isso que eu vou ir passando. Revestimento de taludes com material granular. O que seria isso? Por exemplo, a gente vai fazer aí o revestimento do talude e o preenchimento vai ser com brita, vai ser com areia dentro das células, ou mesmo do solo, e de um solo que ainda vai ser plantado grama, né? Então, esse sistema precisa estar estável desde o início, e não só depois que a vegetação crescer. Então, como a gente escolhe a altura e a abertura da geocélula? Primeiro, a gente tem algumas recomendações, de que o diâmetro máximo do material que a gente vai estar pondo ali dentro, de cada parte do agregado individualmente, ela deve ser menor do que 1/3 da menor dimensão da geocélula. Então, por exemplo, se eu tenho é só para ficar fácil a conta, né? A gente não tem geossala de 9 centímetros, mas se a gente tivesse uma geossala de 9 centímetros, a gente não pode ter partículas maiores do que 3 centímetros, certo? E aí, então, aqui, e o material? O material granular, ele deve preencher, no mínimo, metade da célula verticalmente. Aí a gente vê aqui na figura abaixo o que significa isso. Quando se o talude ele vai estar inclinado, a gente pensando na célula como na célula aqui, né, como da colmeia, a gente separando uma única célula para a gente fazer esse dimensionamento. A gente colocaria essa célula em cima do talude. Primeiro que metade da célula a gente consegue preencher, né? Então, aqui, saindo, né, da altura da borda superior até o final. Então, o material, ele consegue preencher pelo menos essa metade aqui da geocélula, ele tem que conseguir estabilizar. E aí, a outra altura, né, que a gente tem, então, seria aqui o rebate, né, disso seria do ângulo, né, de inclinação do talude. O que a gente consegue ganhar de acréscimo de altura de preenchimento é o ângulo de atrito interno do material. Então, se a gente tem a inclinação do talude a revestir e a gente tem o ângulo de atrito interno do material, a gente consegue chegar por essa formulação, né, entrando aqui. Então, a gente entra com os parâmetros, né, o beta, inclinação, e o ângulo de atrito, colocando na formulinha, a gente tem essa relação da altura pela abertura que a gente consegue da geocélula. E aí, a gente até já traçou o gráfico para ficar mais fácil para o dimensionamento, para a gente poder fazer a escolha. Então, a gente entra nesse gráfico, esse gráfico é derivado daquela fórmula, né, pelas dimensões que a gente tem da abertura, e as faixas de solo e de ângulo de atrito e de inclinação que cada geocélula atende. Então, por exemplo, se eu tenho um talude aqui com 35 graus, a gente vem vindo entre com a inclinação, aí vem qual faixa cabe, de acordo também com o ângulo de atrito do material. E aí a gente vai perceber que como isso é uma relação, né, da altura pela abertura da geocélula. Então, a gente tem alguns casos em que a gente cai em alguma faixa de dimensionamento, né, pela inclinação e pelo ângulo do atrito interno, a gente cai numa faixa de dimensionamento que a gente tem várias geocélulas. E aí, na verdade, é um pouco pela experiência, pelos outros critérios, conforme eu mostrei lá, se ainda vai receber grama, é melhor que ela tenha 10 centímetros de altura.
Então, aí a gente escolhe que tenha 10 centímetros. Então, aí por aí a gente vai, daqui é um gráfico de pré-seleção, depois a gente passa para um refinamento da solução. E se a geocélula for para revestimento de canais? Como a gente escolhe o material, a abertura e a altura? É basicamente pelo material que a gente vai estar colocando. Então, para a parte de revestimento de canais, normalmente os canais são revestidos com concreto, né? Geocélula preenchida com concreto. E aí, pela velocidade de fluxo de escoamento desse canal, a gente tem algumas indicações de altura para essa geocélula. A abertura, no caso, quando é preenchida com concreto, é mais do que o projetista ou o pessoal de operação em campo prefere. Normalmente, a de abertura de 30 também acaba sendo a mais comum. Se for para preenchimento, se for revestimento de canais, baseado também na velocidade de fluxo, a gente pode escolher um material granular, e aí a parte de dimensionamento é para aquele gráfico que eu mostrei. E aí de vegetação também entra no outro quesito. Se for material granular, a geocélula precisa estar confinada, né, por uma tela que segure o material dentro da célula para que no momento do fluxo do canal esse material não seja levado embora. E a vegetação normalmente só é indicado que seja plantada a vegetação, né, para revestimento de canal só na parte superior e não na área molhada do canal. Aqui, só para mostrar para vocês, né, um caso de obra de uma seção revestida de um canal revestido com geossala preenchida com concreto. Porque aqui a gente tem as fotos bem didáticas, né, e aí a gente consegue ver, o canal ele foi aberto, a seção foi regularizada, a geocélula foi estendida, e aí aqui, então, né, a gente tem um caminhão betoneira que ele ia aqui para colaborar, né, com a situação, o caminhão betoneira ia enchendo a pá da escavadeira que ia jogando para cá. Mas, normalmente, porque aqui era só uma parte de teste, mas, normalmente, o caminhão já vem, né, com a mangueira para que isso já seja direcionado aqui. E aí, depois, né, passa o sarrafo para poder fazer a regularização do preenchimento com concreto. Então, aqui, basicamente, é o passo a passo. Aí aqui eu acho interessante essas fotos, porque dá para mostrar uma coisa. A gente vai ver, né, os métodos de dimensionamento, a gente vai ver que a ancoragem pode ser feita ou por grampos, ou por vala de ancoragem, ou pelos dois. E aí, muitas vezes, o que limita e o que determina são algumas condições de campo. Nesse caso, a gente vê aqui que logo após, né, a gente tinha uma escavação, o relevo não permitia que a gente tivesse uma vala de ancoragem muito grande. Então, aqui não foi feita a vala de ancoragem, a ancoragem foi feita só com grampos. Então, a gente vai vendo, essa é uma foto só para ilustrar que a escolha, né, do modo de fixação depende muito do que a gente encontra em campo. E aqui, um passo a passo, só para a gente saber da parte da instalação, e aí a gente já entra no dimensionamento. Então, o primeiro passo, como eu mostrei ali, é remover a vegetação e regularizar a superfície do talude. Sempre aplicar uma camada separadora. Na verdade, aqui está escrito em muitos casos, mas aqui o objetivo é sempre esse, né? Que colocar essa camada separadora para que a gente não tenha a perda de material que está dentro da geocélula passando para o subleito. E que sim, ele realmente seja uma camada de revestimento que esteja separada do restante que esteja separada do talude, né, do material do talude. E aí também aqui, né, a vala de ancoragem. Então, primeiro a gente abre a vala para colocar o material dentro e depois desenrola. E aí o material ficaria preso por essa vala. Essas dimensões aqui é uma dimensão que foi utilizada em um projeto específico. E aí a gente vai aprender como dimensionar, né, como escolher essas dimensões. Não é por escolha, é por dimensionamento por cálculo. Aqui é uma aparência das geocélulas, como elas são recebidas em campo. Na verdade, elas vêm em pacotes, mas assim, a sanfona vem fechada. E aí, então, primeiro, né, dentro da vala, depois que a camada separadora, no caso o geoforte, foi aplicado, a gente estende as geocélulas, né, abre o painel, e aí depois vem estendendo da crista para o pé do talude. E conforme vai descendo, né, vai sendo feita a ancoragem
com grampos. E aí, que depois eu vou entrar numa parte, né, de quando usar e quando não se pode utilizar grampos. Agora vamos para o dimensionamento em si. A geocélula. Então, a gente tem uma geocélula em cima de um talude. Como a gente dimensiona se esse peso extra, né, esse revestimento que a gente está colocando em cima do talude vai estar estável ou não? Baseado em equilíbrio, equilíbrio de forças. Se os esforços que estão atuando a favor da ruptura, eles têm que ser menores do que os esforços existentes que estão segurando esse painel, né, contra a ruptura. Então, aqui só para dar uma recapitulada, a gente aprendeu mais ou menos como escolher. Se é grama, a gente escolhe uma de 10 centímetros. Se é solo granular, a gente vai lá e vê se em qual área do gráfico ela se encaixa mais para aquele gráfico, né? Em qual da inclinação pelo ângulo de atrito do material. E concreto, normalmente concreto é em revestimento de canais, a gente escolhe a altura pela velocidade de fluxo, e também por parte dessas, assim, dos esforços, né? Que aí a gente tem que, porque quanto maior a altura da geocélula, mais peso a gente vai fazer para baixo. E maior vai ter que ser os esforços de ancoragem. E aí também a gente precisa ver que mecanismos a gente tem disponíveis em campo para fazer essa ancoragem. Então, é um conjunto de dados, né, que aí vão se interligando. Então, a gente começa pelo talude. O talude, ele tem uma inclinação, e aí, por essa inclinação, a gente primeiro primeiro vamos calcular qual é a inclinação do talude. A gente vai ter o comprimento dele e a altura, e aí, pela essa altura e o desnível, né, o desnível que a gente tem que vencer e o comprimento que a gente encontra qual é a inclinação dele. E aí, isso vai ser uma estrutura que vai ter um peso. Esse peso, primeiro a gente calcula o peso do material de preenchimento. Então, a gente tem a altura da geocélula, o peso específico do material que a gente vai estar colocando aqui dentro, e a gente multiplica por toda a extensão do talude para ter o peso total desse revestimento que a gente está colocando em cima do talude. Aí a gente passa, então, para continuando ali com o peso. Revestimento. A gente vai ter mais algum recobrimento para Forticel? Normalmente a gente não tem necessidade de cobrir a geocélula. Quando tem a necessidade de recobrimento? Por exemplo, preenchemos ali com solo, com brita, a geocélula foi preenchida com brita, por exemplo, para descidas da água, que foi uma aplicação que eu falei bastante, né, na apresentação. Para pilhas de estéreo, por exemplo, a gente colocou a brita. Então, o preenchimento ali vai ser esse é o peso do material de preenchimento. Só que a brita, se a água passar por cima dela, ela estiver solta na geocélula, ela pode vir a soltar, ela pode ser carreada. Então, a gente aplica uma nata de cimento argamassada por cima da brita, e aí, então, esse seria o recobrimento, né? Porque aí essa nata estaria apenas fazendo esse papel de interligar e manter ali a brita fixa dentro da geocélula. Mas é um peso adicional e é um peso de recobrimento que a gente tem que considerar. Normalmente a gente não tem, aqui eu coloquei peso de recobrimento igual a zero, mas aí vocês sabem quando tiver, em casos mais específicos, como calcular, que na verdade aí volta aqui, né? Peso de recobrimento faz a mesma coisa, qual vai ser a espessura do cobrimento, o comprimento do talude e o peso específico desse material. A gente soma os dois, tem o peso do material que está atuando ali de revestimento em cima do talude. Peso total do revestimento, PT, que é o que está aqui. Aí a gente vai, então, para o equilíbrio de forças. Que força que está atuando a favor do escorregamento? É a força que está para baixo, puxando o revestimento para baixo. Na decomposição de forças, é a força, é o peso vezes o seno do talude, né? O ângulo de inclinação. A gente decompõe essas forças. E o que a gente tem de força segurando esse revestimento? Então, que é o que atua, então, a favor do revestimento, segurando, né, é o atrito, que é o peso que é a formulação, né, o peso da célula, aqui do material, o peso total do revestimento, vezes esse ângulo, que é o ângulo de interface entre o revestimento e da geocélula, né, material de preenchimento ali, e o talude e o cosseno de beta na decomposição.
O que é, normalmente, qual o valor que a gente utiliza para ângulo de atrito de interface se a gente não tem essa caracterização? Um bom valor para se adotar é que o ângulo de interface ele é 2/3 do valor do ângulo de atrito do material de preenchimento. O valor de ângulo de atrito é fácil a gente achar, tá? A gente pega qualquer livro de geotecnia, a gente costuma encontrar tabelinhas mais genéricas. O ideal é que a gente sempre tenha um ensaio do material que forneça todos esses parâmetros. Mas a título de pré-dimensionamento, a gente consegue pegar uma tabela de correlações, inserir qual é o material e ali ver os dados a se utilizar. E aí, tendo ali, né, o valor do ângulo de atrito, 2/3 desse valor é um bom valor para ser utilizado como ângulo de atrito de interface. E aí, então, a gente verifica um primeiro fator de segurança se atendeu. E o que a gente tem ali de força de atrito atuando contra, né, o que a gente tem de esforço resistente é maior do que a gente tem de esforço solicitante, a resistência do atrito é maior do que a força que está empurrando aí para baixo do escorregamento? Normalmente não vai ser, tá? Normalmente essa não passa. Só passa se o talude for bem pouco íngreme. Se o talude tiver uma inclinação um pouquinho mais elevada, já não passa. E aí, então, o que é essa relação, né? Para quem já é dos anos mais já passou aí por Mixolo, já começou a fazer dimensionamento das estruturas, já entende mais dos conceitos de fator de segurança. Quem ainda está no comecinho da graduação, acho que ainda não chegou a ver. Mas aí, fator de segurança para qualquer tipo de estrutura que a gente vai segurar vai ser isso. É sempre uma comparação do que a gente tem segurando contra o que a gente tem forçando a ruptura, né? Do que a gente tem resistindo versus o que a gente tem solicitando. E aí, assim, é a iminência da ruptura. Então, se uma está igual à outra, teoricamente eles estão em equilíbrio, mas está ali na pontinha, né, para uma força conseguir vencer a outra. Então, o ideal é sempre que a resistência seja maior. E aí a gente costuma, não é o valor adequado a se trabalhar, né? A gente tem que ter uma margem de segurança, por isso que é um fator de segurança. A gente não encontra muito em literatura a recomendação para um fator de segurança, mas, assim, a boa prática indica que se a gente conseguir um valor de 1,3, ou seja, que a gente tem uma resistência 30% maior do que a força de escorregamento, a gente está com um bom valor. Aqui a gente encontrou, então, menor, né? Menor que 1, muito provavelmente é o que a gente vai encontrar, e a gente tem que, então, encontrar novos mecanismos que a gente possa utilizar para que a geocélula não escorregue. E aí, o que a gente pode utilizar, então, de mecanismo que a gente pode colocar aí para fazer essa resistência, dar um up nessa resistência? Primeiro, vamos encontrar qual é essa força que não está equilibrada. Vamos pegar o que está puxando para baixo ali, né, o que é a força de escorregamento, e o que a gente já tem de força de atrito. Não sei se vocês separaram as unidades enquanto eu fui falando, mas tudo que a gente encontrou até aqui de força, a gente está encontrando em quilonewton por metro. Isso quer dizer o quê? Que essa força, a gente encontrou toda a força que está atuando naquela face do talude, mas como se a gente olhando o talude ele não tivesse um comprimento, certo? Se a gente olhar de frente e ver 1 metro de face do talude, a gente teria que pegar essa força de resistência e multiplicar por 1 metro. Se o nosso talude tem 10 metros de face, essa força que a gente está encontrando vezes 10 metros de faceamento, por isso que é quilonewton por metro, tá? A gente encontrou, por enquanto, só na vista em corte, né? A gente tirou 2 dimensões, né? Multiplicou por 2 dimensões, que foi o comprimento do talude e a altura o comprimento do talude e a altura da geocélula. Então, aí a gente tem quilonewton por metro, a outra dimensão que está faltando é o comprimento da face. E aí, então, a gente entra aqui essa parte a gente vai utilizar mais quando a gente for falar do painel da geocélula sendo fixado por grampos. Por que isso? Porque, assim, se a gente só tem um talude, ele é de pequena dimensão, tá ok a gente só procurar
a força não equilibrada para aquela seção. Mas se a gente tem essa inclinação se repetindo, e o talude é muito longo, e a gente tem vários essa sessão, ela vai, a gente tem um projeto muito grande, a gente tem, e a inclinação for a mesma, a triagem de revestimento for o mesmo, o ideal é que a gente saiba quantos grampos a gente vai precisar em cada painel, e não naquela sessão, porque aí depois, quando a gente for especificar o quantitativo, a gente quantifica por painel, e aí também, vai precisar comprar, nesse projeto vão ser utilizados tantos painéis de geocelo, e aí o quantitativo para você, projetista, já sai automaticamente se você encontrar quantos grampos precisa em cada painel, tá? É só uma forma de melhorar o dimensionamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui, como eu disse, a gente tem uma força de ancoragem aqui não equilibrada em quilonewtons por metro. Se a gente multiplicar pela largura do painel, e dividir o L que a gente teve pelo comprimento do painel, então a gente tem essa força que é FA da seção de cada painel, né? Então a gente tem uma força de ancoragem, uma força não equilibrada por cada painel que a gente for comprar. As medidas padrões, né, da Forticell da Ober de um painel de, por exemplo, 2,60 por 3 metros ou 2,60 por 6 metros. 2,60 é a largura, e aí os 3 metros ou 6 metros é no sentido do comprimento. Quando a geocélula é mais alta, para a gente não ter um pacote muito pesado, a gente tem geocélulas, menor o comprimento. Geocélulas com altura mais baixa, a gente fornece os pacotes que vem, né, dos painéis de geocélula, eles têm até os 6 metros. Então, vamos lá. Quais, então, são os dois modos de ancoragem que a gente pode ter? Ou por grampos, ou por vala de ancoragem. Grampos. Como a gente dimensiona o grampo? Ali a gente tinha falado, né, já achado a força não equilibrada, ou ao longo do talude, ou por painel. A gente aqui no grampo vai trabalhar por painel. Coeficiente de resistência passiva do solo. Vamos lá, essa formulinha é uma formulinha comum em mecânica dos solos. Quem aprendeu lá em mecânica dos solos vai ver que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? E aí eu não vou ficar entrando no mérito de ficar demonstrando essas formulações, porque não é o objetivo da apresentação, mas quem aí ainda não aprendeu, sabe que em breve vai aprender em Mec Solos. Vou explicar um pouquinho, assim, mais teoricamente, o que é isso. Vamos primeiro falar sobre o grampo. O grampo, ele tem um comprimento, né, total dele, e a curvinha que ele faz, que normalmente ela é ali só para dar aquela fixada para onde ela vai prender. Então, na geocélula, por exemplo, esse Hzinho costuma ser a espessura da geocélula. Então, a geocélula fica aqui no meio, esse laço passa por cima e por baixo e encaixa assim na geocélula. E aí o que a gente tem de comprimento efetivo do grampo dentro do solo é o LA, que é o comprimento que a gente utiliza para os nossos cálculos. Esse grampo dentro do solo, o solo vai oferecer uma resistência para ele. Que resistência é essa? Uma resistência passiva, que a gente chama, que aí, daí que a gente calcula, né? Por isso que a gente calcula a resistência passiva o coeficiente de resistência passiva do solo, que vai ser a força que o solo vai estar fazendo para estar segurando esse grampo que vai estar dentro ali, né, que vai estar espetado ali dentro. Esse confinamento que o solo faz em torno do grampo, essa resistência que o solo oferece para segurar o grampo no lugar, é o que a gente chama de resistência passiva do solo. Então, aqui é como a gente calcula o coeficiente, e aqui também, quem né, fez Nexolos aí já vai ver é muito comum, né, uma expressão que é bem semelhante a procurar a resistência passiva do solo, né, e aí então a gente tem a altura, né, o LA do grampo, que é uma dimensão que a gente usa, e o D, que é o diâmetro do grampo, que vai ser, né, ali meio que a área de contato do grampo com o solo. E aí, então, cada grampo oferece essa resistência. E aí, por que então era importante lá, que a gente falou, de multiplicar também, né, pelas duas dimensões, e aí ter uma resistência não equilibrada em quilonewtons por painel?
Porque para cada grampo, a gente vai estar encontrando uma resistência também em quilonewtons de cada grampo. E aí a gente tem uma resistência não equilibrada e uma resistência que cada grampo oferece. E aí, então, a gente consegue só dividir um pelo outro para a gente achar o número de grampos. Então, a resistência que a gente vai ter aqui, né, pelo número de grampos, vezes a resistência de cada grampo, a gente tem quanto os grampos estão dando aí de resistência, ou, né, fazendo o contrário. Por que aí, assim, se a gente só for ter grampo fixando, toda a força que não está equilibrada no painel, ela tem que estar sendo resistida por grampo. Mas se a gente for estar utilizando vala de ancoragem e grampo, não precisa ter toda a resistência tá ali só sendo resistida por ele. Aí a gente meio que vai dar, não é bem assim, a gente não dá uma dividida, né? Mas normalmente a gente vê quais são as dimensões disponíveis em campo. Por exemplo, a gente sabe que a gente só tem 20 centímetros, 30 centímetros para fazer a vala de ancoragem. A gente calcula primeiro quanto a vala de ancoragem consegue oferecer de resistência e completa com grampo. Então, são opções que vão se complementando. Ali, naquele caso que eu mostrei das fotos, a gente não tinha área para vala de ancoragem, só colocou grampo. Então, toda a força aqui não equilibrada, a gente tinha que colocar aqui. Ia ter que fazer isso mesmo, pegar toda a força não equilibrada e dividir pela resistência unitária de cada grampo para achar esse número e colocar ele. Quando a gente não utiliza grampo? Por exemplo, a gente tem um canal, e esse canal ele vai ser revestido por geocélula para ser impermeável, para a impermeabilização do canal, e para a proteção da geocélula vai ser colocada, uma geomembrana, desculpa, falei o nome errado. A gente coloca uma geomembrana para impermeabilização do canal, para revestimento do canal. E acima da geomembrana, para proteção dessa geomembrana, a gente coloca uma geocélula preenchida com concreto. Essa geocélula, ela vai preenchida com concreto, ela não pode ser fixada com grampo, porque o grampo, no momento que a gente colocar ele, ele vai perfurar a geomembrana. E aí, então, o elemento que a gente está pondo ali de permeabilização vai ter um furo. Para que serve um elemento de permeabilização com furo? E aí, então, a gente sabe que, num caso desses, toda resistência tem que ser resistida por uma válvula de ancoragem. Tá? Então, aqui é um exemplo de quando usa um, quando usa outro. E aí, vamos lá, então. Fator de segurança contra escorregamento. Agora que a gente já tem o adicional, né? A gente tinha aqui antes a resistência por atrito, e aí agora a gente tem a resistência dos grampos. A somatória dessas duas, dividida aqui, né, pela força de escorregamento, a gente tem, então, agora, um fator de segurança maior, ele do que ele é suficiente, o que a gente tem de força contra a ruptura é maior do que a gente tem de força a favor da ruptura. E aí, então, provavelmente, que é um modo de escolha de ancoragem foi só grampos, é porque aqui o fator tem que atender, né? E aí, aqui, então, chamando novamente a atenção, só para que, se a gente contou por painel esse fator de segurança, a gente fez essa multiplicação pela largura e dividiu o comprimento pelo comprimento do painel, a gente tem que fazer a mesma coisa com as outras forças, tá? É só um lembrete, porque as unidades têm que ser compatíveis. Eu falo isso porque acaba sendo na hora do cálculo, na hora da correria, de ali precisa para ontem do projeto, a gente acaba esquecendo de detalhes que são muito importantes. Então, é só um lembretezinho aí para, se for calcular quilonewton por metro para todo mundo, se não, se for multiplicar pelo comprimento, multiplica todo mundo. E agora, o dimensionamento de uma vala de ancoragem. Como a gente dimensiona uma vala? Lembra lá da força não equilibrada que sobrou aqui do talude. Essa força não equilibrada, né, que é o que sobrou ali a favor do escoamento e do escorregamento, que o atrito não segurou. FA, força de atrito não equilibrada. Essa força que a gente vai passar, então, para ela ser segurada, né, ela passar
a ser resistida pela vala de ancoragem. Quais são as dimensões de interesse de uma vala de ancoragem? A distância dessa vala, da onde a vala vai estar do ponto de crista do talude, e a profundidade e a largura da vala. Como a gente calcula essa vala, então? Força horizontal não equilibrada. Força horizontal. A gente tira ela pela decomposição, né, trazendo para aqui, para a parte horizontal, a força não equilibrada. Pega a força de atrito não equilibrada, multiplica pelo cosseno, e a gente tem, então, a força horizontal. Passamos ela para a horizontal. Vamos ver qual é o comprimento mínimo, então, que a gente vai ter que ter dali entre a borda da crista do talude, entre ali a crista do talude e a borda da vala. Isso aqui é o mínimo comprimento necessário para que o empuxo passivo, que vai ser também o mecanismo que a vala vai atuar, para que ele seja completamente mobilizado. Isso também vem ali da mecânica do solo, né? E aí, então, aqui o D, ele é proporcional, né? Então, essa borda essa distância, ela é proporcional à altura da vala, que é o D, que é o que estava aqui, a altura da vala, e o ângulo de atrito que a gente tem desse material do solo. E aí também, né, então, com duas informações, a altura que a gente vai cavar da vala e o ângulo de atrito, a gente encontra essa dimensão mínima. E aí, então, agora a gente tem ali a força horizontal, que é a força que a gente precisa segurar com a vala. E como essa força, ela é calculada? Também através dos princípios de mecânica dos solos. A gente vai ter um empuxo passivo dessa parte vertical da vala, né? Porque como funciona a vala, né? O material vai vir aqui e vai ser colocado dentro da vala. E depois a gente preenche a vala. Então, o material fica preso aqui dentro, né? Fica ancorado, ele fica fixado, confinado dentro da vala. Então, a gente vai ter um empuxo passivo, que vai ser a força que vai estar segurando ali o material, não vai estar deixando ele para frente, vai estar atuando contra. E um empuxo ativo que acaba sendo parte aí do dimensionamento, que acaba também favorecendo, empurrando, que é mais fácil, né, a mobilização, que ele atua a favor, né, que seria o movimento de, então, não do solo estar segurando a geocélula, mas a geocélula conseguir empurrar o solo. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio também entre essas duas forças que vão estar atuando, o ativo que vai estar empurrando e o passivo que vai estar segurando. O impulso passivo, ele sempre tem um coeficiente sempre maior, tá? Então, ele majora muito mais a força. Então, aqui nesse equilíbrio, numa mesma seção, o impulso passivo é sempre maior do que o impulso ativo. Então, a gente sempre tem essa força passiva atuando favoravelmente a gente. E aí, aqui vem as formulinhas de mecânica do solo, de como se calcula o coeficiente de impulso ativo, o coeficiente de impulso passivo e o impulso passivo. E aí a gente tira aqui, então, né, do impulso passivo, que vai ser a força que está favorável a gente, favorável à ancoragem, a gente subtrai do ativo. Então, a gente tem a força de ancoragem resultante pelos impulsos. E tem outro mecanismo que ocorre ali na vala de ancoragem, que é a aderência. Duas vezes. Por que duas vezes? Porque se o material vai estar aqui dentro da vala de ancoragem, a gente vai ter o atrito dele. O que é a aderência? É a força que surge contra a ruptura pelo atrito. Então, o atrito desse material na face superior e na face inferior. O atrito nessas duas direções, então a gente tem duas vezes. E aí, as dimensões, né, B e D, que são as dimensões da vala, aquele ângulo de atrito de interface que eu expliquei para vocês, a relação mais comum de 2/3 do ângulo de atrito do material, e o peso específico do material do solo, tá? E aí, então, a gente tem aqui o fator de segurança contra o escorregamento, se a gente estiver falando da vala de ancoragem. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, essas forças todas em quilonewtons por metro, voltando ao lembretinho da unidade. Então, aqui, essa FA que a gente usa, né, aqui, a força de atrito não equilibrada, a gente não precisa
para a vala de ancoragem, o mais fácil é calcular ela direto, sem ficar multiplicando pelos comprimentos, né, do painel, porque, na verdade, cada comprimento de talude vai precisar da vala de um tamanho. Então, aí acaba não sendo vantajoso, que nem fazer o dimensionamento direto para o painel pelo número de grampos, porque aí a vala de ancoragem a gente vai ter que ir fazendo de acordo com o comprimento do talude que a gente tiver. E aí, então, o fator de segurança, a gente vai pegar a força horizontal, que é, no caso, a nossa força solicitante, e as duas que é a força que não está equilibrada aí, né? E as duas forças, a força que não está equilibrada passada para horizontal, e as duas forças que a gente tem atuando aí contra a ruptura a favor da resistência. E aí esse fator de segurança tem que ser maior do que 1, para a gente conseguir combater aí a força não equilibrada pelo atrito. Vamos para um exemplo de aplicação. Dimensionar um sistema de proteção contra erosão superficial para um talude, considerando as seguintes características. Já foi pré-dimensionado que a geosola que vai ser utilizada é uma forticel de 10 centímetros de altura, porque ela vai ser preenchida com solo mais vegetação. Sendo aplicado no geotexto geoforte como camada separadora entre o talude e as geocélulas. E aí a gente tem os parâmetros de entrada. Foi informado que a gente tem uma altura de 6 metros aí de desnível desse talude, um comprimento de 13,4, uma inclinação desse talude de 26,6, que já foi calculada lá para aqueles parâmetros para aquela formulinha, a primeira formulinha, né, só cálculo de inclinação. E aí a altura da geocélula, 10 centímetros, que já foi fornecido, material de preenchimento, solo mais vegetação, e o peso específico desse material é de 15 kN por metro cúbico. O solo vai ter um ângulo de atrito de 24 graus, e o de interface, 2/3 desse 24, adotado é 16 graus. Só algumas considerações. Para fins de cálculo, a gente vai considerar que o material de preenchimento da geocélula está totalmente consolidado com o geotexto. Ou seja, a gente só vai estar considerando que esse escorregamento vai estar acontecendo entre o bloco, ali, geocélula mais geotexto, e o talude. E que esse geotexto, a gente já fez o dimensionamento dele, e ele tem uma resistência adequada à tração. Aí, como calcular essa resistência? É basicamente também por esses métodos de atrito e força que passa de um mecanismo para o outro, mas eu não vou entrar também nesse mérito, porque nosso tempo já está esgotando. Também não serão considerados como carregamento qualquer outro esforço que venha a ocorrer em cima da geocélula. Em campo, a gente tem que analisar, né, todos os esforços que vão aí sobrecarregar a geocélula. E aí, o dimensionamento, vocês também só me falam se vocês vão estar vendo, porque eu queria abrir aqui o Excel. Kelly, tá dando para ver o Excel aqui do lado? Tá sim, Samira. Então tá. Aqui, na verdade, a gente só pegou as formulinhas todas e colocou numa planilhinha Excel. E aí, então, se vocês quiserem depois, eu posso mandar isso para vocês, né, o PDF da apresentação e a planilhinha. Mas por que colocar numa planilha? Porque são só fórmulas que a gente vai seguindo um passo a passo. Mas, assim, ó, o fator de segurança, aqui, por exemplo, tá? Quando a gente coloca todos os dados e coloca as fórmulas, a gente vê, por exemplo, aqui é só a vala de ancoragem, tá? A gente não vai usar geotexto, não vai usar grantos, a gente só vai usar a vala. Então, o que interessa para a gente é saber as dimensões dessa vala. Se a gente quer que o fator de segurança aqui, vou até pintar ele não vou pintar de nada, porque não tem tempo. Aqui está 1,56, nosso fator final. Se a gente quer diminuir ele para 1,30, a gente pode ir colocando esses valores de vala, olha, e aí a gente vai regulando conforme o fator que a gente espera ter em campo. E aí fica mais fácil. E aí aqui, foi só, na verdade, para demonstrar, tá? Porque o passo a passo a gente tem, e as formulinhas aqui de preenchimento são essas, mas para a gente ter uma noção, eu vou deixar aqui com 20 para vocês verem. A gente calculou o peso, ó, calculou o atrito, e aí a gente achou qual era aí a força de escorregamento que estava atuando, e aí então encontrou um primeiro fator de segurança, que é aquele comparando só Samira, com...
Oi, Alguém falou que tá difícil de enxergar as células no Excel. Será que você consegue dar uma aumentadinha? deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Melhorou? Agora ficou bom. Tá. Então, vamos lá. Aí, aqui é só pelas formulações. A gente calcula, então, o peso, a resistência, a força não equilibrada e o primeiro fator de segurança que a gente estaria comparando o que está escorregando contra o atrito. E aí, a gente tem, então, como eu disse, um fator menor do que um e a gente tem ali a força que a gente precisa equilibrar, que a gente tem os 9 a favor e os 5 e 15 contra. E aí, então, a gente ainda tem que equilibrar 3,85. Por aquela formulinha do L0, né, do comprimento mínimo, a gente passa a força não equilibrada para a horizontal, calcula aqui os coeficientes ativo de empuxo, o empuxo, passivo de empuxo e o empuxo passivo. Calcula as forças de ancoragem. Essa ancoragem é o empuxo passivo menos o empuxo ativo, dá para ver aqui. E a de aderência, que é para aquela formulinha lá do duas vezes. Aqui só um recado, tá? Conforme em campo a gente vai encontrando projetos com maior complexidade, esse exemplo é um exemplo de cálculo simplificado. Quando a gente tem diferença dos materiais, o material que vai preencher a vala não é o mesmo material do substrato. Então, a gente tem que usar outro coeficiente de aderência. Então, não é duas vezes, vai ser uma vez para a aderência embaixo, mais uma vez a aderência de cima. Aí tem que ir analisando caso a caso para poder ir separando essas particularidades de cada caso. E aí aqui, conforme a gente mexe, né, nas dimensões, a gente vai encontrando os coeficientes o fator de segurança. Por exemplo, uma vala de meio metro por meio metro passa aqui com 1,70 de fator de segurança. Eu tinha dito que 1,30 mais ou menos de fator de segurança já era suficiente. Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, mas agora é só o obrigada. Eu sei que foi meio simples, não sei, acho que considero um pouco simples, né? Porque no final é só equilíbrio de força e força de atrito, mas é para mostrar que nem todas as aplicações de engenharia a gente tem um grau de complexidade muito grande de dimensionamento. Mas mais importante do que isso é a gente ter bom senso na hora de fazer, né, esses dimensionamentos, de saber pôr no papel e ver se meio metro não for caber de dimensão da vala, se eu posso diminuir um pouquinho, se eu consigo compensar isso com um grampo a mais, e sabendo fazer essas compensações. É daí que vem um bom projetista, com geossintéticos e com qualquer outro material. E era isso, gente, muito obrigada. A gente tem uma dúvida aqui. O Rafael, ele perguntou se o painel de geocélula precisa de alguma manutenção e se existem situações de usar essa geocélula em associação com outros geoprodutos. Sim, bom, sim que tem a possibilidade de usar em associação com outros produtos, né? Por exemplo, a gente, quando você só se quer colocar solo confinado dentro da geocélula, a gente pode fazer depois a aplicação como uma camada de revestimento, ali, por exemplo, aplicando uma biomanta. Aí a biomanta, para que ela faça esse papel do cobrimento. No caso da geocélula aí também que a gente falou, ela estava sendo utilizada, eu dei o exemplo dela sendo utilizada para proteção da geomembrana, então estaria sendo utilizada junto com ele, e com o geotexto de material de separação. Então, dependendo da obra e do caso que a gente tem, sim, a gente vai fazendo essas combinações e vai utilizando a geocélula como revestimento, como proteção, e vai vendo quais são os outros produtos necessários e a que ele se destina. E quanto a outra pergunta era sobre manutenção, né? Isso. A manutenção, ela, por degradação, volta naquela pergunta que eu acabei respondendo na apresentação. Toda obra tem a sua vida útil e a gente vai vendo a durabilidade do material, os fatores que eles estão expostos, e aí então vendo fatores de redução que a gente tem que aplicar ao produto. Manutenção não é necessário porque o produto vai estar dentro, né, vai estar, na verdade, confinando o material, e a gente não tem como, para fazer a manutenção desse produto,
Só se ele apresentasse algum defeito, mas o defeito dele seria a ruptura, e se ele rompeu é porque ele já passou da vida útil dele. Então, assim, manutenção preventiva, algo que tem que se fazer, não é um produto que tem alguma manutenção periódica a ser feita, não. A gente não tem mais nenhuma dúvida, mas caso alguém queira fazer, não sei. A gente vai mandar o link do feedback também. Mas, bom, gente, então, no geral, a gente está encerrando nosso workshop de hoje. E eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, e principalmente da Samira, por ter trazido todo esse conhecimento. O workshop foi maravilhoso. Eu acho que foi válido para todo mundo aqui. E então, caso você tenha algo para falar ou se despedir também, pode ficar à vontade. Tá, não, é só para dizer obrigada mesmo, e se alguém tiver alguma dúvida, eu vou mandar aqui no chat, eu mando e-mail, mas tem que, bom, vou abrir aqui já no final da apresentação. Ah, já fechou, né? Eu mando aqui meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de algum auxílio, alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Tá bom? Era só isso. Obrigada. Bom, pessoal, então, para encerrar, não se esqueça de responder o formulário. A gente acabou de mandar aqui no chat, para vocês poderem dar o feedback, né, do workshop. E, por fim, daqui a pouco a gente vai ter um mini curso de Excel e da Beamworks. Então, fiquem atentos ao e-mail de vocês, caso vocês tenham se inscrito em algum deles. Então, muito obrigada mais uma vez e é isso. Então tá. Até mais, gente. Foi um prazer. Até mais.